Oi, pessoal! Bom, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Ainda estamos no capítulo 7, o chão que você pisa, agora é a parte 3. Bom, esse capítulo, por ele ser bem grande, tem muitos conteúdos, eu dividi em 3 vídeos para melhor compreensão. Até então eu não estava mandando atividade, né? Até mesmo porque a gente estava vendo o conteúdo e tal. Então, após assistir essa aula, façam a atividade que eu vou colocar no grupo, tá bom? Se necessário for, volte nos 2 vídeos anteriores para que vocês possam relembrar um pouco do que a gente estudou. Esse capítulo a gente falou a respeito das rochas metamórficas, sedimentares, magmáticas, e também nós falamos a respeito da questão do intemperismo e da erosão. Agora a gente vai falar de outra parte do relevo. Bora lá? Bom, o nosso relevo ele tem 3 formações básicas da estrutura geológica. Existem os escudos cristalinos, que também é chamado de maciços antigos, a mesma coisa, bacias sedimentares e dobramentos modernos. Lembrando que nós estudamos a respeito de dobramentos modernos porque existe no mundo inteiro. Mas aqui no Brasil, o nosso terreno ele é bastante desgastado, bastante antigo. Ou seja, não existe dobramentos modernos, tá bom? Bom, sobre os escudos cristalinos, é uma formação mais antiga da crosta terrestre. Desde o período arqueano, onde houve a formação dos minerais não metálicos, como granizo, e também do período proterozoico, onde houve a formação dos minerais metálicos, como ferro, manganês, ouro, cobre, que é bastante explorado aqui no Brasil, principalmente como matéria-prima para refazer outros produtos. E também é um produto bastante exportado devido ao nosso solo ser bem rico a respeito disso, tá bom? Bom, esses escudos eles vêm desde a era pré-cambriana. São rochas cristalinas e metamórficas antigas que são mais atingidas pelos processos erosivos, que a gente já estudou a erosão, e abrigam reservas de minerais metálicos, minério de ferro, ouro, manganês, bauxita e casterita. Bom, desde a formação do mundo, a gente já estudou que a Terra ela era sem forma, existia um núcleo, após esse núcleo existe um manto e a crosta terrestre. Então essa formação da nossa crosta terrestre ela é bem antiga, onde houve o surgimento dessas rochas cristalinas e metamórficas antigas, ou seja, através das altas pressões, temperaturas, transformação dessa rocha matriz, surgiu esses escudos cristalinos. Já as bacias sedimentares, elas são depressões do relevo que são preenchidas pelo fragmento minerais de rochas erodidas e por sedimentos orgânicos. É como se fosse o relevo assim, essa parte aqui que ficou vazia vai sendo preenchida ao longo do tempo, vai trazendo sedimentos, pedacinhos de material, de fragmentos de rocha e vai se depositando. E aí vai morrendo animais entram em decomposição, e aí vai se depositando. Então esse depósito, esse acúmulo é chamado de bacias sedimentares. O que é que nós encontramos nas bacias sedimentares? Petróleo. A gente encontra petróleo tanto no continente quanto no oceano. E tem essa mesma formação. O petróleo, a gente sabe, ele é constituído, ele é formado através de matéria orgânica decomposta. Durante milhões e milhões de anos vai se transformando nesses grandes vasos, nesses grandes locais onde existem petróleos. E também o carvão mineral, ok? Bom, através do aumento da pressão e da temperatura ao longo do ano, olha o que eu falei para vocês, há milhões de anos, fitoplâncton, zooplâncton, após a sua morte, foram a matéria-prima do petróleo. Restos de organismos parcialmente decompostos foram enterrados sobre camadas de sedimentos. Aí formaram-se hidrocarbonetos que migram nas rochas até ficarem retidas, e aí formou-se o petróleo, o gás mineral e também o carvão mineral, através dessa decomposição dessa matéria orgânica e o acúmulo e a sobreposição de sedimentos. Bom, já os dobramentos modernos. O que é, professor, os dobramentos? É a formação de grandes cadeias montanhosas em consequência da movimentação das placas. A gente já viu o movimento das placas tectônicas, divergente, convergente, transformante. Então, através dessa movimentação, vai gerar esses dobramentos que origina cadeias montanhosas. A formação no final da era Mesozoica e no início da era Cenozoica, ou seja, portanto, foram pouco erodidas,
devido a altitudes bastante elevadas. E também a ocorrência recente são exemplos Alpes, Andes, Himalaia e etc, ok? Bom, sobre a estrutura geológica do Brasil, é uma estrutura geológica antiga, bastante erodida, então nós não temos planaltos, cadeias de montanha não temos, mas nós não vamos ter planaltos de altitudes elevadas. Apresenta escudos cristalinos e bacias sedimentares, como eu falei para vocês, o solo brasileiro é muito rico, tanto em petróleo, carvão, ouro, enfim. A ausência dessa orogenia, ou seja, dessa formação de cadeia montanhosa, 64% do território existem bacias sedimentares, 36% nós vamos ter os escudos cristalinos. Uma parte foi formada no Arqueozoico e outra no período Proterozoico. E aí é no mapa mostrando para vocês onde que está situado as bacias sedimentares. Aí a gente vai ter o escudo das Guianas, o escudo brasileiro, enfim. Bom, quanto à estrutura geológica do Brasil, falando para vocês, né? A gente falou que 36% é composto de escudos cristalinos e 64% é composto de bacias sedimentares. No Brasil não apresenta dobramentos modernos. O movimento orogenético ocorrido na era pré-cambriana deu origem às serras do Mar, Mantiqueira e Espinhaço, que são os locais de maior altitude. Bom, fazendo um resumo rápido de tudo que a gente viu, a gente vê que esses escudos cristalinos eles têm uma formação na era pré-cambriana, onde os terrenos arqueozoicos deram origem à Serra do Mar, onde encontra-se granito, e os terrenos proterozoicos deram origem às jazidas minerais, como ferro e manganês. Nas bacias sedimentares são formações mais recentes. Os terrenos eles são paleozoicos, onde a gente encontra jazidas carboníferas, onde carvão mineral, petróleo, enfim, na região sul. E na área mesozoica, os depósitos petrolíferos no litoral, principalmente no litoral do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas. E esses terrenos cenozoicos eles deram origem às planícies, que a gente vai já estudar. Bom, sobre esses terrenos vulcânicos. As áreas que durante a era mesozoica sofreram intensos derrames vulcânicos foi na bacia do Paraná, localizada nessa região, onde tem rochas basálticas e solo fértil, ou seja, o solo terra roxa. Aí você me pergunta, professora, no Brasil tem ou não tem vulcão? Gente, o que acontece? Acredita-se que tem um vulcão adormecido, um vulcão que não existe, né? Passou por processo de sobreposição. Ali na região próxima à região sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo. O que acontece? Aqui no Brasil já existia um vulcão, sim, em eras anteriores, há milhões de anos atrás. É por isso que nessa região a gente tem um solo fértil, chamado solo terra roxa. Atualmente existem vulcões no Brasil? Não, mas já existiu? Sim, ok? Bom, coloquei esse quadro aqui para mostrar. No livro de vocês também vai ter um quadro falando um pouco dessas eras e dos principais eventos que teve. A era cenozoica, a gente aqui em cima, só é a mais recente, então vamos começar dos mais antigos embaixo, ó. Na era pré-cambriana, era dividida em dois períodos, período proterozoico e período arqueozoico. E aí tem a formação da vida e do escudo cristalino. A era paleozoica ela é dividida no período cambriano, Ordoviciano, Siluviano, Devoniano, Carbonífero, Permiano, Triássico, Jurássico e Cretáceo. E aí vai mostrar os principais eventos de cada um. Já na era mais recente, que é a Cenozoica, a gente tem o período terciário e o período quaternário. Junto aqui você pode ver os eventos e a duração de cada um desses períodos, desde a formação do planeta Terra até os dias atuais, ok? Bom, sobre as formas de relevo. A gente falou um pouco sobre a questão do que nós encontramos na crosta terrestre. Agora a gente vai falar sobre as formas de relevo. Existe a planície, o planalto, depressão e montanha. A gente vai falar sobre cada um. Nessa imagem a gente consegue ver um pouco do planalto bem ondulado e elevado, planície rebaixada, montanhas são picos e depressões são as áreas mais baixas do relevo. Bora estudar um pouco a respeito disso. Lembrando que o livro de vocês vai falar um pouco sobre a questão de topografia, curvas de nível, enfim. O que acontece? Quando a gente fala a respeito da altitude, que é a região mais alta do relevo,
região mais elevada do relevo, a gente vai falar que existem diferentes altitudes na crosta terrestre e também no Brasil. Assim sendo, quando a gente vai estudar curva de nível, eu vou ver, traça-se um mapa e você vai ver quais as regiões que têm a mesma altitude e quais as regiões que têm altitudes diferentes. Então, quando você falar de curva de nível ou de topografia, é o estudo da altitude, da altura desse relevo, tá bom? Bom, sobre o planalto. É uma forma de relevo irregular, na qual predominam os processos erosivos formados por chapadas, colinas, serras e morros. A gente vai ver que essa região mais alta do relevo, que vai ser esculpida através do processo de erosão, tá bom? Sobre as planícies, forma de relevo mais plana, na qual predominam os processos de sedimentação. E detalhe, a gente vai ver que essas planícies elas são bem desgastadas, tem a questão do acúmulo de sedimentos e muitas ficam próximas a cursos de rios, próximas a corpos d'água. Sobre depressão, são áreas mais baixas do que as dos terrenos ao redor, ou seja, facilmente nós encontramos uma depressão, que é a região mais rebaixada do relevo. E montanha, professora? Bom, é a forma de relevo mais jovem, que isso é formado através de dobramentos modernos. Muitas ainda estão em fase de crescimento. Como assim, professora, crescimento? Através da questão da tectônica das placas, tá bom? E como que elas vão ser moldadas? Através da erosão e do intemperismo. Com elevadas altitudes, chegando a atingir áreas mais altas da atmosfera. Geralmente, essas montanhas possuem cerca de 3.000 metros de altitude. E aí aqui é uma imagem que a gente pode ver claramente. Planalto, planície, falei para vocês que é próxima à região, ó, cursos de rios, mares. A gente vai ter a depressão, região ó, mais rebaixada do relevo. Nós temos também montanhas, são picos elevados, dobramentos recentes que não passaram por um processo de erosão, ok? A nossa aula vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham compreendido. Leiam o capítulo, volte nos vídeos anteriores a respeito desse mesmo capítulo para que você venha ter uma compreensão geral, ok? Vou colocar uma atividade no grupo. Qualquer coisa eu estou à disposição. Até a próxima aula.